Botânica é a ciência que estuda as plantas e que, juntamente com a zoologia, constitui as duas grandes divisões da biologia. Entre suas especificações, destacam-se a morfologia, a fisiologia, a genética, a taxonomia e a ecologia. Para os ecologistas, a forma, a constituição, a evolução das plantas e suas relações com o meio ambiente são elementos indispensáveis para a manutenção da vida. Nesse aspecto, a conscientização de cada um de nós nos tem transformado em ecologistas em potencial. Oi, turma, e família. É isso mesmo. Hoje nós vamos ver uma das grandes divisões da biologia que vem a ser a botânica. O estudo dos vegetais, o estudo desses seres vivos que sustentam a vida no planeta. Por que sustentam a vida no planeta? Porque através da sua atividade de fotossíntese, ele vai produzir todo o alimento que vai passar pela cadeia respiratória. E também vai produzir o oxigênio livre para os seres aeróbicos consumirem e produzirem a sua própria energia. Como é que nós vamos fazer este estudo? Hoje nós iremos começar com o estudo de classificação vegetal. Vamos classificar estes seres vivos tão importantes. Como é que nós podemos classificar os vegetais? Nós vamos dividir os vegetais em grandes grupos. O primeiro dos grupos será o grupo das talófitas. Vejam, os vegetais, as talófitas, eles têm um corpo que nós chamamos de talo. Não tem raiz verdadeira, nem caule verdadeira e nem folha verdadeira. Não possui embrião, sua reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Os vegetais representantes desse grande grupo são bactérias, algas e fungos. Vejam, bactérias e algas, as verdadeiras talófitas, né? Algas e fungos, as verdadeiras talófitas. Nós colocamos também as bactérias para haver um local onde estudar as bactérias. Outra grande divisão vegetal é a divisão das embriófitas. Como o nome diz, possuem embrião. E vamos dividir as embriófitas em briófitas e traqueófitas. Essas embriófitas, elas vão fazer a reprodução pelo que nós chamamos de metagênese, que vai ser alternância de geração. Uma vez a reprodução é assexuada, outra vez é sexuada. Como é que nós vamos ver as divisões dentro dessa nova divisão? Vamos ver lá, assim. As embriófitas, uma primeira divisão chamada as briófitas. Elas são avasculares, não possuem vasos condutores de seiva, por isso precisam ter pequeno porte para poder distribuir eficientemente água, sais minerais. E também tem que ser característica de lugares úmidos. Um exemplo dessa grande grupo são os musgos. Os musgos são aquele tapete verde que vive em lugares bastante úmidos. Outro grande grupo vegetal são aqueles vegetais que já possuem um sistema de distribuição de seiva, que são as traqueófitas. Vejam, as traqueófitas também fazem reprodução por metagênese. Posso chamá-las de traqueófitas ou cormófitas. Traqueófitas por serem vasculares, possuem vasos condutores de seiva. E cormófita, por o seu corpo ser um cormo. O que é o cormo? Um corpo com raiz, caule e folhas verdadeiros. Vamos dividir esse grupo em pteridófitas e em fanerógamas. Quais são as características desses grupos, fanerógamas, pteridófitas? Nós vamos ver que certas características vão ser importantes para classificar esses vegetais. Vejamos as pteridófitas. Quais as características de pteridófitas? São não possuir flor. São plantas que seus órgãos reprodutores são os soros. Como exemplo, temos as samambaias, temos as avencas. Vejam, nós trouxemos, inclusive aqui, um exemplo vivo
desses vegetais. Nós estamos aqui com uma samambaia, para nós vermos. A samambaia, chamada de pteridófita, porque sua folha tem mais ou menos este formato de uma asa. Pteros quer dizer asa. E o seu órgão reprodutor, vejam, na face, né, inferior da folha, esses pequenos pontos são os órgãos reprodutores do vegetal, são os soros. Vejam, nós temos os vegetais, então, agora que possuem as flores. Quais são os vegetais que possuem as flores? Esses vegetais que possuem flores são chamadas, então, de fanerógamas. As fanerógamas, ou antófita, antós quer dizer flor, ou espermáfitas, por possuírem semente, esperma, semente. Nós vamos dividir em gimnospermas e angiospermas. Quais as características desses vegetais? Gimnospermas e angiospermas. Primeiro grupo das gimnospermas. Vejam, as gimnospermas têm como característica não possuírem frutos. As suas flores são chamadas de cones, porque tem um formato cônico. Como exemplo, teremos o pinheiro, a araucária, o cipreste, etc. Nós trouxemos aqui um exemplo de um cone. Esse daqui é um cone do pinus. O pinus tem essa flor característica. Aqui dentro formarão sementes nuas que serão dispersas pelo vento, as chamadas sementes aladas. Temos outro grande grupo vegetal. Agora, o grupo dos vegetais completos, que possuem tudo, flor, semente, fruto, completo o vegetal. Ele vem ser o grupo das gimnospermas. Vamos ver as características das gimnospermas, então. As gimnospermas possuem fruto. A sua semente é guardada dentro de um fruto. Esses frutos servirão também para dispersar as sementes. Vejam, esses vegetais com frutos eu vou separá-los em monocotiledôneas e em dicotiledôneas. Características existem para separar isso em mono ou dicotiledôneas. Quais são as características? As monocotiledôneas primeiro. Vamos ver as características delas. Possuem um único cotilédone, quer dizer, uma folha de proteção do embrião, e não tem reserva alimentar. Tem a raiz fasciculada ou encabeleira. Nós iremos ver o que é isso. As folhas paralelinervas. Outras características existem ainda das monocotiledôneas. Quais são essas características? Vejamos lá. As flores são trímeras. O que vem a ser isso? 3 pétalas, 3 sépalas, 3 pistilos. E o caule normalmente sem crescimento em espessura. Por exemplo, o trigo, o arroz, o milho, a grama, etc. Vejam, a característica das raízes, fasciculada ou encabeleira. A grama tem este tipo, então, de raiz. Raiz fasciculada ou raiz encabeleira. Essa é uma das características das monocotiledôneas. Monocotiledôneas também possuem frutos. Os frutos da monocotiledônea, da grama, por exemplo, exatamente, grama possui fruto. Vejam só, esta estrutura que vocês estão até mais ou menos acostumados a ver, são frutos da grama. Cada pequena bolinha desta é um fruto de grama. As folhas são chamadas paralelinervas, por serem finas e compridas, e as nervuras são paralelas. Estas são as características de monocotiledôneas. O grande grupo das dicotiledôneas agora. Quais são as características das dicotiledôneas? Vamos ver? Dicotiledôneas possuem 2 cotilédones que podem ter ou não reserva alimentar. A raiz pivotante ou axial e folhas
reticolinervas. Outras características têm também as dicotiledôneas. Quais são essas características que possuem as dicotiledôneas? As flores. As suas flores possuem 5 agora componentes de cada um deles. Vejam, flores pentômeras, mais dificilmente dímeras ou tetrômeras, e caule com crescimento em espessura. Normalmente esse caule pode ser expresso como um tronco. Vejam, feijão, abacate, manga, ervilha, etc. Como características de dicotiledôneas, nós temos a semente com 2 cotilédones. Quer dizer, podemos abrir a semente ao meio. Mas nem sempre é fácil a gente ver uma semente podendo ver suas partes. Então, nós poderemos usar a flor, a raiz, para saber se ela é uma dicotiledônea ou monocotiledônea. Vejam aqui conosco. Uma flor de dicotiledônea possui 5 pétalas pentâmeras. Vejam que nós temos também 5 pistilos. Isso é característico de dicotiledôneas. Também podemos olhar a raiz. A raiz também nos dirá se uma planta é dico ou monocotiledônea. A raiz de dicotiledônea tem a característica de ser axial ou também chamada pivotante. Uma única raiz, chamada principal, da onde partem raízes secundárias. Então, por essas características, podemos ver se uma planta é mono ou dicotiledônea também. Para a nossa próxima aula, nós iremos começar a fisiologia vegetal, o estudo das funções dos vegetais. Até lá, gente.